Olá, olá, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Não sei que horas você vai assistir ou ouvir esse episódio do Além das Finanças, mas sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso episódio do Além das Finanças e hoje temos um tema pra lá de interessante. Hoje a gente vai falar sobre carreira, transição de carreira, como melhorar ainda mais a sua carreira através de uma mulher maravilhosa que fez esse processo de transição, virou nossa sócia aqui no Ápice Investimentos e é especialista em direito imobiliário, em planejamento patrimonial e sucessório. A gente está conversando e temos o prazer de trazer aqui no nosso episódio Além das Finanças, Rafaela Lopes, minha sócia, nossa sócia aqui no Ápice. Seja muito bem-vinda, Rafa, muito bem-vinda aqui ao Ceará. E a gente vai conversar sobre um bocadinho de coisa, né? Hoje a gente vai falar sobre como sair ali do escritório de advogada, né, para pensar muito mais fora da caixa, ajudar muito mais pessoas em um tema que é tão relevante, que é o planejamento patrimonial e sucessório. Então eu queria começar com você te dando as boas-vindas. Seja muito bem-vinda ao Além das Finanças e a gente sempre começa pelo lado feminino. Já que somos uma empresa predominantemente de mulheres, eu queria já começar com você. Como foi isso? Como foi seu começo de carreira? Como foi ser advogada em temas tão delicados, né? Em você ser mediadora de conflitos. Queria que você contasse um pouquinho a sua história aqui para a gente entrar no tema principal, que é como a gente pode ajudar pessoas cada vez mais em desmistificar temas sobre planejamento patrimonial e sucessório. Mais uma vez, seja bem-vinda, Rafaela Lopes. Milena, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você nesse programa, tendo essa oportunidade de falar, comunicar com o público que é tão bacana, né? A oportunidade que a gente tem de ir além um pouco do nosso dia a dia. A minha trajetória no direito começou lá em 2008, né? Eu, ao longo da minha caminhada, acho que o direito imobiliário sempre foi algo muito forte, mas eu acho que a vida ela dá essas oportunidades da gente somar conhecimento. Conhecimento sempre agrega, né? Então, da minha formação inicial de direito imobiliário, eu tive também a oportunidade de fazer outros cursos que envolveram, sim, a mediação, a comunicação. E hoje, né, eu saindo do meu escritório, saí do escritório e ingressei para o Ápice Investimentos lá em 2021. E a oportunidade que eu tive foi de reunir todo esse conhecimento do direito imobiliário, das conversas, né, que envolvem famílias, que envolvem assuntos delicados, dessa abordagem, para trazer o tema também do mercado financeiro, que é o que eu aprendo com vocês. É uma grande, acho que é uma grande coisa da vida bacana, é a gente somar, estar ao lado de pessoas que sabem também mais do que a gente. Acho que é uma grande grandeza do nosso time, a gente ter pessoas que estão nos ensinando o tempo todo. E aí a gente Verdade. consegue brilhar junto. É verdade. Né? Somando. Somos uma equipe multidisciplinar e o planejamento patrimonial sucessório ele é eminentemente multidisciplinar. Ele exige um conhecimento do mercado financeiro, ele exige sensibilidade para que a gente aborde um tema que é tão delicado, a finitude da vida. É verdade. Ao mesmo tempo, Rafa, e vou te chamar de Rafa porque Ah, você é Rafa, né? fica à vontade. Ao mesmo tempo que a gente fala sobre a finitude da vida, a gente fala sobre a perpetuidade do que já foi construído, né? Então, quando a gente vem com esse tema para as famílias que são nossos clientes, né, ou para os nossos clientes individualizados, a gente tem uma preocupação que é, poxa, tudo que você já construiu na sua vida é o seu legado. Como vai ficar o seu legado? E aí eu faço um convite para você que tem qualquer problema para falar sobre esse assunto. Gente, não tem que ter problema, desmistifique, tire isso da sua cabeça. Falar sobre como são os seus desejos para o seu legado, para a perpetuidade daquilo que você já construiu ao longo da vida. Isso é ter vida, sobretudo. Rafa, eu queria já que a gente começasse aqui num tema. Falar sobre planejamento patrimonial e sucessório. Começaria por onde? Olha, eu diria que o planejamento patrimonial sucessório é falar sobre a vida.
não é sobre morte, né? As pessoas têm esse tabu, tem aquela Perfeito. preocupação de falar, poxa, mas você tá querendo que eu morra? Tá Não vou pensando, deixar para o não Ricardão. estou planejando morrer hoje. Se a vida fosse assim, a gente não teria um imponderável, né? É verdade. Então, acho que quando o imponderável acontece, talvez uma das coisas que gerem mais conforto é a certeza de que a gente fez tudo o que a gente podia. Então, sempre que é recorrente, olha, aqui a gente faz planejamento patrimonial sucessório aqui do Ápice, de clientes que não necessariamente são clientes de investimento, tá? Então, a gente trabalha com seguros, com créditos, com outros produtos acessórios, e que o cliente pode, eventualmente, ser a porta de entrada para o próprio planejamento. Mas quando a gente conversa com o cliente e vai entendendo um pouco da vida, naturalmente ele vai dizer, não, Rafa, realmente antes eu tinha algum receio de pensar na minha morte, mas hoje eu sei que eu preciso proteger as pessoas que eu amo. Então, aí está o questionamento, é um neto que precisa, talvez, é uma proteção àquele neto até a faculdade, é uma filha que tem uma necessidade especial, que precisa ali de um olhar mais apurado, ou é a preocupação, de fato, que os filhos gerenciem aquele patrimônio de maneira que ele seja perpetuado, de fato, para um legado. Então, compreender qual é a preocupação daquela família no planejamento é o ponto principal. Muito bem. Quando a gente fala de compreensão sobre a dor, né? Assim, qual é o objetivo principal da família? E pegando, como você falou, planejamento patrimonial e sucessório vai muito além de cuidar só de dinheiro, que a gente já falou, é legado, é perpetuidade. E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho só 4 imóveis, né? Porque as pessoas ainda acham que falar e fazer um planejamento sucessório é só para os bilionários. E eu queria que você trouxesse para essa realidade. A gente tem, a cada ano que passa, mais ingresso de pessoas milionárias no mundo, mais bilionários no mundo também. O número de bilionários aqui no Nordeste só cresce e a gente está no Nordeste, a gente atende essas pessoas e falar de um grupo de bilionários, a gente tem que falar do grupo dos milionários e dos que ainda não estão lá, mas que constituíram ao longo da vida a compra e a aquisição de alguns imóveis, que o filho casou com uma nora que dá problema, a filha casou com um genro que também dá problema, né? Então, eu queria que você trouxesse, Rafa, como as famílias ou como o patriarca ou a matriarca começaria esse papo com você, e aí a gente vai entrar na parte mais prática aqui, o passo a passo de um planejamento bem sucedido. Quais as etapas você acha que são etapas fundamentais para que uma família, ou o patriarca ou a matriarca, faça esse planejamento bem sucedido? Excelente questionamento. Eu vou dividir por partes. Perfeito. E aí, veja, primeiro tocando um pouco sobre a necessidade de fazer um planejamento. Para quem é o planejamento patrimonial sucessório? Ele é para quem tem patrimônio. Tá? Se a gente tem um patrimônio constituído, a gente precisa pensar que vai haver um inventário. De que maneira que você quer que sua vontade seja cumprida? De que maneira que você vai ali fazer a sua sucessão? Ela vai ter um custo, você se preocupa com isso, seus herdeiros terão liquidez para lidar com essa sucessão. Então, eu diria que o primeiro pensamento é desmistificar de que o planejamento patrimonial sucessório ele é só para quem tem muito dinheiro. Perfeito. Depois, entender um pouquinho que falar sobre planejamento não significa que planejamento patrimonial sucessório é igual a holding patrimonial. Algumas pessoas criam e aí falam, mas eu tenho pouco imóvel. Eu falo, mas não necessariamente você vai ser um cliente para constituir uma holding patrimonial. Eu sei que isso foi muito amplamente divulgado, talvez de uma maneira irresponsável. A holding lá não é para todo mundo, ela é uma das ferramentas. É uma ferramenta muito importante do planejamento, mas ela deve ser enxergada ao longo de um leque de opções. E dentro das ferramentas jurídicas e ferramentas financeiras, ela pode ser sim avaliada. Eu acho que o passo a passo da reunião, e já chegando ao seu terceiro ponto, é justamente identificar do cliente
qual é a realidade dele. Então, primeiro a gente precisa saber se ele tem filhos, se os filhos eles já são casados, são novos, como é que ele constituiu esse patrimônio, ele é casado, qual é o regime de bens dele, qual é a atividade profissional dele, ele tem risco na atividade profissional, ele já é aposentado. Sim. Entender sobre as preocupações que ele tem, né, individuais, e aí depois, se ele tem imóveis, né, ele é um cliente que tem aluguel ou não, é um cliente que tem eminentemente patrimônio financeiro, ativos financeiros. E aí a gente pode falar de um leque de possibilidades. Então, se o cliente não tiver um perfil para holding, eventualmente a gente pode pensar numa doação direta de imóvel. A gente pode pensar nesse cliente ter uma recomendação de um especialista para a previdência. Perfeito. Previdência é um ponto que talvez a gente precise abordar. Mas... Vamos, até porque saiu notícia hoje, né? Então tá tudo fresquinho, mas continue. Mas aí a gente pode pensar numa previdência, num aporte maior, a gente pode pensar numa offshore, e aí fazer de fato um investimento para fora, dolarizar esse patrimônio. Perfeito. E a gente conseguir diminuir essa parcela de inventário. Então, o passo a passo, ele vai primeiro da identificação, que a gente chama de um processo de anamnese do cliente, de identificar, e aí depois sim, identificar quais são as ferramentas adequadas para cada planejamento patrimonial sucessório. Perfeito, Rafa. E você falou um ponto que eu acho imprescindível, né? Normalmente, quando a gente chega a um cliente, a uma pessoa que já está na vida adulta, já construiu o patrimônio, e quando a gente fala de fazer um planejamento, normalmente a pessoa já vem, eu já tenho uma holding. Aí a gente fala assim, ok, mas como que é essa holding? Né? Porque, gente, existe uma enormidade de características que você pode dar. Não é simplesmente, né, o seu contador abrir um CNPJ com o KNAI de patrimonial, né? Eu compro, vendo imóveis. Não é só isso, né? Quando a gente fala em empresa patrimonial, né, que detém ali o patrimônio, eu tenho que pensar em faturamento, se existe aluguel ou não, e você fala disso muito melhor do que eu. Eu queria que você explorasse um pouquinho sobre esse tema que a gente sempre fala com os clientes, e eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre essas nuances e essas diferenças. É para todo mundo? Não, isso já ficou claro, você já falou aqui, mas uma empresa patrimonial, de exploração patrimonial, ela pode ser de várias formas, né? E ela pode ser constituída de várias formas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desmistificar esse assunto de holding patrimonial ou empresa patrimonial. O nome técnico dela é administradora de bens imóveis. Né? Perfeito. Então, na hora que a gente pensa na holding patrimonial, administradora de bens próprios, na verdade, que podem ser móveis ou imóveis. A holding ela também pode aportar, né, investimentos. Mas essa administradora de bens próprios, ela precisa ser analisada de acordo com a vida desse patrimonialista. Veja que pode ter feito sentido naquele momento da constituição pelo contador, quando ele abriu lá a patrimonial, pode ter sido puramente financeiro. Então, Entendo. O objetivo naquele momento foi buscar ali a diferença de alíquota de 27,5% para pagar uma alíquota de 11,33%, que pode chegar ali a 14,55% no imposto global. Então, obter essa eficiência tributária pode ter sido o objetivo e está tudo certo. Perfeito. Eu acho que, e na hora que o cliente fala para a gente, eu já tenho uma patrimonial, poxa, que bom que você tem. Né? Você já deu um grande passo. Mas vamos um pouco além. Acho que entender agora e qual é o seu momento. Você continua hoje com os mesmos objetivos que você tinha há 10 anos, quando você constituiu essa patrimonial? Normalmente, a resposta que a gente obtém é não. Nossa, há 10 anos eu não tinha o meu neto, há 10 anos eu não tive a doença ou problema no coração, enfim, eventualmente que na vida a gente vai passando. Ou há 10 anos eu não tinha perdido a minha mãe, eu não tinha me tocado da importância da finitude. Então, ao longo da vida, pelo próprio amadurecimento, as experiências que essa pessoa, esse patrimonialista teve, os objetivos dele hoje necessariamente são diferentes. Os sonhos dele, os objetivos mudaram. A patrimonial ela também precisa acompanhar.
E aí é o pensamento que a gente tem. Nossa, se você hoje se preocupa com uma sucessão, preciso te fazer algumas perguntas. Então, qual é o percentual das suas cotas hoje da patrimonial? Essa pergunta ela é um indicador, porque necessariamente o cliente vai responder: eu tenho 90%, porque é muito importante para mim o controle societário, porque afinal de contas é o meu patrimônio, é o meu legado. Meus filhos têm 1% da patrimonial. E aí eu preciso contextualizar a importância da gente desconstruir essa ideia, porque se ele é detentor da grande parte das cotas, vamos lembrar um pouquinho aqui da razão de ser do inventário. Lembra que no imposto de renda da gente, a gente vai elencar os nossos imóveis, os nossos carros, que você tem carro, se você tem cotas De sociais, empresas, de empresa. perfeito. Então, o que compõe o seu acervo patrimonial está lá elencado no seu imposto de renda. É exatamente aquilo que vai ser objeto do seu inventário. Então, se você tem cotas de uma patrimonial, essas cotas elas não vão suceder de maneira automática. Ela vai necessariamente passar pelo processo de inventário e pela tributação do ITCMD. É um outro assunto bacana da gente abordar também. E aí, se vai passar pelo ITCMD, é algo que, e aí vou falar de uma maneira muito direta, para o brasileiro que tem um pouquinho de conhecimento e que está tendo acesso a essa conversa hoje, eu não acho que é uma opção não fazer um planejamento. Veja, porque é mais eficiente e você, de fato, vai ter uma economia muito grande para a família. Então, olhando para esse planejamento, a gente tem como olhar para essas cotas e fazer de uma maneira muito menos custosa para essa família. E, claro, sem passar pelo custo e pela intransigência de um inventário. Né? Acho que só quem vivenciou um inventário pode dizer o quanto que incomoda, é caro, é custoso, você ter que ter uma autorização judicial para poder, eventualmente, vender um bem, porque não havia liquidez. E aí, para gerar liquidez, acaba se dilapidando um patrimônio. Perfeito. Então, acho que o pensamento do patrimonialista, quando ele já tem uma holding, é exatamente buscar a adequação dessa patrimonial para um processo sucessório, que vai passar, e a gente vai falar, imagino, sobre isso, sobre a sucessão das próprias cotas dele. Já vamos começar esse assunto, porque era o próximo. Se o patrimonialista tem 90%, 95%, 97%, 99%, né? E o inventário vai ser sobre a declaração de imposto de renda dele, muitas pessoas acham que já fiz o CNPJ, está lá o CNPJ, portanto, a varinha de condão do pirlim, plim, plim, quando eu falecer, vai passar automaticamente essas cotas para os meus sócios minoritários. E não é assim a vida real, né? Inclusive porque se ao longo do tempo os seus herdeiros constituíram a família deles, né? E aí existem os laços. E eu queria que você comentasse isso, que foi um dos casos que falamos hoje, que se o patrimonialista não fizer isso via doação e ocorrer pelo fato do falecimento, isso já gera comunicabilidade com os agregados. Eu queria que você explicasse isso para que o pessoal que tem apego a essa quantidade de cotas saiba que juridicamente tem uma implicação. Eu queria que você discorresse melhor, porque eu não sei falar. Mas eu queria que você discorresse melhor sobre isso. Não, acho que a sua dúvida é a dúvida da maioria das pessoas, e a forma que você está colocando é como todo mundo conhece o tema. E veja, são dois pontos. Um ponto é o apego ao patrimônio, e apego é algo delicado, porque é subjetivo. Sim. O que eu costumo comentar com o cliente é que ele vai continuar, o apego ele é natural, porque ele quer deter o poder político, as decisões da patrimonial. Só que existem outras formas dele deter esse poder político, que é através da administração da própria patrimonial. Perfeito. Não necessariamente ele precisa ser cotista, sócio, majoritário, para dar a palavra final. Então, quando a gente consegue desmistificar isso, a gente abre a porta para outras possibilidades. E aí sim, a doação de cotas, ela tem um benefício agregado à comparação, por exemplo, à aquisição onerosa de cotas, a cessão onerosa. Perfeito. A cessão é um mecanismo
que já foi muito utilizado por muitos brasileiros, principalmente querendo ali evitar o pagamento de TCMD. Como uma grande jogada, né? Como se isso fosse algo interessante. Mas eu vou te explicar, Mi, por que não é. Tá. Veja, se há uma venda de cotas de um pai para um filho, ainda que você faça através de um pagamento efetivo, necessariamente a gente está presumindo aqui que o valor de avaliação dessas cotas não é um valor real. Então, a probabilidade de haver aqui uma subvalorização dessas cotas é gigante. Então, uma patrimonial que pode ter um acervo aqui de 10 milhões, as cotas elas estão lá no valor contábil, né? Muito inferior ao que realmente equivalem, né? Tá. A Cefaz, o ente, né, estadual, ela pode fazer ela se resguarda o direito de, após essa transmissão, ela tem 5 anos para poder fazer uma varredura nas sociedades. São Paulo recentemente passou por uma operação chamada LOC, onde ela buscou fazer ali a fiscalização e cobrar dos contribuintes a multa que não é nada mais, nada menos do que 100% do valor devido do TCMD. Nossa. Então, é um risco muito alto. Sim. Esse é um dos pontos. Mas existem outras repercussões que faz exatamente o que você tocou sobre a comunicabilidade. Imagina que um pensamento do patrimonialista passa também sobre a perpetuação da própria propriedade na sua família. Sim. Acho que de forma quase que totalitária, os patrimonialistas não querem que esse imóvel ele comunique com a nora, com o genro, porque é algo que o pai está passando para o filho. Ele quer que seja exclusivamente do filho. Ele até aceita passar para o neto, mas não passar para a nora. Sim. E ele está certo. Eu acho que faz todo sentido. Sim. Então, no momento em que a gente faz a doação, e aí sim, a doação ela vai estar atrelada a um pagamento de imposto, mas ela também vai ter muitos benefícios. Imagina que com a doação a gente consegue agregar, na própria transmissão da doação, a incomunicabilidade. É o que faz com que esse patrimônio ele não se comunique no casamento, né, do filho ou da filha. Perfeito. Um outro valor agregado é que na doação a gente consegue fazer a reserva de usufruto para esse patrimonialista. Ou seja, ele não só tem como manter o seu poder aqui de decisão, o seu poder político sobre a patrimonial, decidir se ele vai alugar, se ele vai vender, o que ele quiser, ele não precisa pedir permissão aos seus filhos. Mesmo que os sócios dessa patrimonial sejam só os filhos. Ele, como administrador, absolutamente. Ele é quem comanda. Quem manda é o administrador. Perfeito. Por outro lado, ele pode também ser o usufrutuário, ou seja, ele pode ter o direito de perceber todos os aluguéis. Então, se ele está na condição de usufruto, mas o usufruto é uma decorrência da doação. Para eu fazer a instituição do usufruto, necessariamente precisa haver a doação. Perfeito. Então, aí veio o cliente, né, que pensa, não, mas eu fiz a sessão onerosa, foi uma ótima ideia que me sugeriram. Um amigo meu me disse que era uma ótima ideia. Tava lá no barzinho tomando uma cerveja, meu amigo que sabe de tudo disse que era para eu fazer a sessão onerosa. Interessante, né? Interessante, porque na hora que você fez isso, você não só se colocou no risco, mas você colocou a sua própria família de ser auditada, né, pelo auditor fiscal do próprio Estado. E por outro aspecto, você comunicou o seu patrimônio que deveria ter sido protegido junto aos cônjuges dos seus filhos e, mais gravoso, você ficou descoberto porque você não tem o direito ao usufruto. Então, são pontos que precisam ser considerados. E, claro, para que o cliente tome sempre uma decisão bem assistida, uma decisão consciente, né, durante esse processo de construção desse planejamento patrimonial sucessório. Nossa, excelente, excelente, Rafa. E já entendemos aqui empresas patrimoniais. Queria que você trouxesse aqui a menção de outras estratégias. Eu gosto muito quando você fala sobre a combinação de temas que a gente traz para um planejamento patrimonial e sucessório, né? A gente diz, parafraseando um amigo, né, que é o canivete. Então não existe uma solução, né? Existe a combinação de várias soluções. Uma delas, acabamos de falar sobre patrimonial. Que outra que, pela tua experiência já ao longo desses últimos anos trabalhando nesse tema, que outra que você julga assim ser
Logo após a patrimonial, porque muitas famílias construíram um patrimônio imobilizado bastante significativo, né? E bastante significativo aqui, gente, é quem tem mais de 2 imóveis, na minha opinião, 2, 3 imóveis. Isso é significativo, porque ao longo da vida você pode começar com um imóvel e você, ao longo da vida, constitui esse patrimônio, o que é natural, né? Qual é a outra ferramenta que sempre assim te traz à mente e que é uma ferramenta também que auxilia como uma segunda ferramenta para um planejamento? A gente não tem uma ferramenta principal, a gente não tem uma ferramenta preferida, né? Sim. É interessante olhar realmente para o leque de opções. Veja, dentre das opções jurídicas, gosto muito de olhar para a doação. Perfeito. A doação direta é um veículo extremamente eficiente, a gente consegue fazer a garantia do usufruto, da doação do imóvel, a gente consegue fazer a instituição ali, né, de todos os benefícios para esse usufrutuário, para que ele não só tenha o direito de usar o imóvel, mas também perceber, né, receber todos os aluguéis oriundos desse rendimento, né? E, por outro lado, você também consegue fazer a incomunicabilidade para o seu filho. Tem uma cláusula que ela, invariavelmente, também a gente recomenda, que é a cláusula de reversão. Talvez seja um evento, para quem tem filho, um evento mais doloroso da vida, que acho que não tenha dúvida, é perder um filho. Então, na hora em que a gente fala da reversão, a gente está protegendo a possibilidade de, no evento do falecimento do seu filho antes de você, esse patrimônio volta para o patrimonialista, volta para o doador. Essa é uma proteção para que esse patrimônio não se comunique com a nora, com o genro. Sim. Que naturalmente é também uma preocupação. Sim. Tem um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Dentro desse rol, né, de opções, pode ser que a gente esteja falando sobre a constituição de uma offshore. Talvez aqui esse patrimonialista queira vender realmente esses bens, né? Eu quero dolarizar. Sim. Porque eu já quero pensar realmente nessa sucessão e eu quero constituir uma offshore. A gente pode estar conversando sobre isso. A própria constituição de um testamento para amarrar esse planejamento patrimonial pode também ser recomendada. Uhum. A gente mencionou mais cedo, mas a previdência, ela também é um recurso que dá liquidez, ela facilita muito o processo sucessório. A gente agora vai falar sobre a possibilidade, né, que já começou a acontecer em alguns estados, que é da tributação do ITCMD também para a Previdência. Perfeito. Alguns estados saíram na frente, como o Ceará, mas a gente tem outros que ainda não tem essa cobrança, como a Bahia. Existe hoje, hoje foi agendado recentemente nessa semana pelo STF, no dia 30 de agosto a gente vai ter o julgamento de um processo em que se discute. Então a nossa Corte Superior, né, o STF, fará o julgamento desse tema e é possível que a gente passe a ter agora uma uniformidade entre os estados, que o que caminha de fato é para a cobrança, sim, da taxação da Previdência. Alguns até defendem que talvez o VGBL não, então a gente tem essa discussão. Hoje entrou em pauta no Congresso, inclusive, né? Sim. Como uma saída onde o VGBL adquirido há 5 anos pudesse ser uma flexibilização. Uma flexibilização de não haver a incidência do imposto de transmissão, do ITCMD. Porém, por outro lado, o PGBL não gozaria desse benefício e dessa flexibilização. Exatamente. Né? Acredito que a lógica tenha sido porque quem faz uma contribuição do PGBL já obteve um benefício fiscal ao contribuir, porque teve o abatimento de até 12% sobre sua renda tributável anual, né? Que é esse o PGBL, e o VGBL não tem esse benefício fiscal. Falando de liquidez, né? E aqui a gente não está para julgar se vai ser votado, se vai entrar na reforma, se é certo, se é errado. Eu acho que muito mais importante é que o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, entenda que existem ferramentas que ela pode não fazer evasão de divisas, não pagar imposto devido, mas que ela pode organizar melhor o seu patrimônio, de modo a ter uma eficiência tributária, que você fala muito e que eu amo.
essa palavrinha de eficiência tributária, né? Sobre a questão de ocorreu o fato gerador do inventário. Ocorreu o falecimento. Falecimento do patrimonialista ou da patrimonialista. E é engraçado, desculpa te interromper, porque às vezes a gente fala assim, não, e se você falecer, né? É a única certeza, né? É a única certeza que temos. Estamos vivos. Desmistificar isso e falar com clareza, né? Olha, no evento, quando isso acontecer, de fato. Sim. Mas, perdão, continua. Não, imagina. Nesse fato gerador, ou seja, quando há o falecimento do patrimonialista ou da patrimonialista, quem fica tem que ter liquidez. Delicado, né? Porque parece que é a coisa que a gente esquece. Talvez as famílias lembrem assim, não, mas meu pai vai deixar muito dinheiro, que bom. Mas significa que quanto maior for o patrimônio, maior também será ali o custo desse inventário. Principalmente se não houve planejamento. Sim. Então, a gente não consegue ter a eficiência de última hora também, tá? Então, isso precisa ser planejado. Depois que há o falecimento, não tem muito o que fazer. Sim. E aí, necessariamente, se tem beneficiários ali, herdeiros que são menores, esse inventário vai ter que tramitar no judiciário. Algumas pessoas até pensam, não, mas vai ser rápido, né? Porque é extrajudicial, agora foi autorizado. Não é bem assim. Vão no cartório, Milena, em um dia. Eu ouvi isso. Não é bem assim. Não é. Imagina que você tem toda uma burocracia do nosso próprio sistema brasileiro. Você tem todas as taxações, então, ali os DAGs para serem recolhidos. E necessariamente, se você precisar vender um imóvel porque você não tem a liquidez, você vai precisar de uma autorização judicial, que vem através de um alvará que tem prazo de validade. Não incomum, a gente encontra pessoas que não fizeram planejamento. E aí, todo mundo deve conhecer, né? Algum amigo, alguma amiga que passa por isso. E aí, ou que já passou. E nesse momento, a pessoa ela vai dizer, não, a gente estava muito desesperado, preocupado, porque não tinha liquidez. E aí, pedimos o alvará e recebemos uma proposta. Chegou uma pessoa interessada em comprar, mas colocou milhões de condições. Porque ela não poderia, ela tinha que esperar esse alvará, porque quando a pessoa faz a proposta, não quer nem dar um sinal maior, né? Sim. Porque tá com medo de não ter o alvará. Sim, que pode acontecer se houver briga judicial entre as partes, de Imagina repente. que para você colocar um imóvel à disposição no mercado, não é na mesma hora que vai aparecer alguém querendo comprar. Sim. Então, natural é que as pessoas primeiro coloquem o imóvel para vender e depois pedem o alvará judicial. Porque se pedir o alvará judicial também muito antes, pode ser que ele vença antes da pessoa chegar para comprar. Tá. Tem esse detalhe. Então, a pessoa chegou, fez a promessa de compra e venda, já deu um sinal baixo, né? Porque não teve segurança. E aí você ainda tem que desenrolar para que o alvará ele seja rápido. A justiça da gente não é conhecida por ser célere, né? Isso a gente já sabe. Então, na hora que obteve esse alvará, você ali vai tentar negociar. A pessoa já depreciou seu imóvel em 40%. Sim. Então, há uma preocupação grande com a dilapidação desse patrimônio, que foi exatamente o que o patrimonialista lá atrás não queria que acontecesse. Então, falar sobre essa liquidez é pensar sobre como é que a gente pode tornar esse planejamento o mais eficiente possível. Então, o patrimônio que a gente vai levar para offshore, é o patrimônio que a gente vai colocar na Previdência, é o patrimônio que a gente vai fazer aqui uma doação em vida para poder pagar um imposto menor. Gente, doar em vida é muito mais barato, sempre vai ser, do que doar na morte. Perfeito. Imagina só por alto, mesmo que a gente, independente do estado que a gente tiver, a gente tem hoje no país uma alíquota teto de 8%, mas a depender do seu estado, você pode ter uma alíquota diferente. A gente está falando aqui com pessoas do Brasil inteiro. Sim. Então, dando como exemplo, no Ceará, que é onde a gente está agora, existe uma alíquota de até 8%. Né? 8% a gente pensar aqui tanto para doação em vida quanto na morte. Você pode pensar, nossa, é uma alíquota alta, já está no teto, será que vale a pena doar? Claro que vale. Porque se eu for doar na morte, não é 8% só de TCMD. Você pode calcular 20% por baixo, porque você vai ter 10% de advogado, você vai ter os DAGs do próprio judiciário. Tem um custo da própria morosidade que não está contabilizada, mas você tem que contar. Então, necessariamente, você comparar 8% com doação em vida no Ceará com 20% na morte.
E aí tem um ponto que eu vou acrescentar, né? A gente passa por um processo de reforma tributária no país. Sim. E dentro dessa reforma, fica claro, até porque tem projeto de lei no Senado desde 2019, de autoria, inclusive, aqui, de um senador aqui do estado, do Cid Gomes, né, que sugere, né, um aumento dessa alíquota de TCMD, considerando os pares que nós temos. É uma verdade, o Brasil tem o menor ITCMD da América Latina, um dos menores do mundo, né? Isso é verdade. Então, a justificativa para que seja aumentado, ela é tácita, ela existe. É um né? discurso que pega bem, né, politicamente. Pega bem politicamente e, por outro lado, existem os estados que acabaram de passar por uma reforma que eles deixaram de obter alguns impostos. Então, é mais do que natural que os estados queiram reverter e converter em uma maior arrecadação, né? De fato que provavelmente é uma questão de tempo, na minha opinião, é só uma questão de tempo, assim como redução de taxa de juros nos Estados Unidos em setembro já deixou de ser uma questão de tempo. E hoje, a partir de hoje, que saiu o indicador de inflação nos Estados Unidos, passou a ser, se é queda, vai ser de 25 basis points ou de meio ponto percentual. Mas, na minha opinião, aumento de imposto, aumento de percentual de TCMD no Brasil, por força de uma reforma tributária e por força de um projeto de lei já existente desde 2019, por força dos nossos comparadores, inclusive aqui no Hemisfério Sul, na América Latina, América Central, enfim, de todos os nossos pares emergentes, inclusive, é só questão de tempo que a gente tenha aqui no Brasil um aumento dessa alíquota de 8% e pela proposta é 16% a proposição, né? Eu queria que você trouxesse aqui, porque muitas pessoas falam assim, não, eu faço depois, eu faço depois, eu faço depois. Será? Fazer depois pode custar bem caro. Pode custar muito caro. E o nosso objetivo, enquanto consultoria, enquanto planejador, é entender a realidade de cada uma dessas pessoas que sentam conosco, principalmente com você, para saber como eu posso otimizar essa eficiência tributária, como eu posso trazer eficiência tributária para você, para que você, num conjunto de ações, você tenha quase que tudo resolvido e que você garanta que a sua vontade seja feita. Então, é muito mais baseado nisso. E na liquidez, já que estamos falando de aumento, provavelmente, só não sabemos quando, dessa alíquota de 8 para 16 ou para um pouco maior, ou acima de 16%, a gente não sabe como é que vai vir isso. Os instrumentos de liquidez, doação, você já falou. E aí eu vou te provocar, doação de dinheiro muito patrimonialista, vai falar assim, mas eu não vou colocar dinheiro na mão do meu filho, ele vai comprar uma Ferrari, ele vai comprar outra coisa e não vai garantir a liquidez suficiente para este inventário. E aí você também trouxe previdência privada, que garante essa liquidez em um prazo muito curto, mesmo que seja aprovado numa reforma ou que o Supremo julgue que entre o ITCMD, mas ela vai garantir a liquidez rápida para os beneficiários daquele plano. E aí eu quero perguntar se existe mais alguma opção de liquidez. Existe sim. Aí é por isso que é importante a gente analisar todas as possibilidades, até para que o cliente ele tenha um domínio, ele é o dono, né, desse planejamento. Veja, tem um ponto que eu acho que é bacana a gente também comentar. Na hora em que a gente, antes de te responder de forma direta, tá? Dar um passo para trás e entender como é que funciona o ITCMD no nosso país. Cada estado, hoje, a gente lida com uma alíquota teto de 8%. Cada estado faz a sua opção de colocar a alíquota, que pode ser diferente para vida e para transmissão causa-mortes. A gente tem estado que tem 2%, como Alagoas, para doação em vida, e para transmissão da causa-mortes é 4%. Foi aprovado também a progressividade, a possibilidade dessa alíquota ela ir aumentando, tá?
Nesse projeto de lei, nesse projeto do Senado, da resolução do Senado, do Cid Gomes, ele pede para que essa alíquota teto saia de 8% e vá para 16%, o que não significa que todos os estados optarão pelo 16%, mas aderindo ao contexto que você fez, do toma lá da cá, que existe político, é fato que os estados estão sedentes pelo aumento da sua arrecadação. Então, o natural é que os estados também se comportem aumentando essas alíquotas. Sim. Não necessariamente, eu não gosto de assustar o cliente para falar que todos serão de 16, mas a gente precisa lidar com esses cenários e calcular, inclusive, o pior cenário possível. Mas aí, voltando, então, se ele está agora achando ruim, né, pagar 3,5% é na Bahia, 2% na Alagoas, ou 8% no Ceará, ele está achando ruim pagar isso, imagina se essa alíquota sobe. Sim. Então, talvez esse seja o nosso maior papel dentro do ápice e talvez a maior vantagem do cliente de fazer o planejamento com a gente. É ele ter acesso a todas as ferramentas financeiras e jurídicas de construir o seu planejamento. E como em um só lugar, né? Em uma equipe multidisciplinar onde cada um está agregando. Você tem um especialista em previdência, você tem um especialista que vai estar falando de offshore, de fundos exclusivos, do aspecto jurídico. E aí, na hora que a gente analisa todas essas possibilidades, tem uma ferramenta que é notória, que é um seguro. É uma ferramenta que ela permite aonde a gente calcule o planejamento patrimonial, fazendo toda a divisão. Vai ser uma doação em vida, então a gente já está entendendo que essa parte já foi doada, então já não está no custo do inventário. Perfeito. A gente mandou uma parte para offshore, então esse valor também já vai ser abatido. Quando a gente chega no montante, que é o montante também, quando você me falou da doação em vida de dinheiro, é muito comum que quando a gente chega nesse ponto eu fale para o cliente, nossa, mas você vai perder sua autonomia, porque talvez seja no final da vida que você mais queira, né? Perfeito. Ou precise desse recurso. Sim. Até porque imagina que você doando, sim, o seu filho teria ali a incomunicabilidade, mas esse valor poderia ser de alguma maneira penhorado, utilizado, o filho dele pode contrair dívidas. Então, não está livre, né, de não ser acessível no momento que ele queira. Então, que ele resguarde a autonomia para ele, a guarda desse patrimônio é extremamente importante. É nosso papel alertá-lo. Mas, imaginando aqui que a gente chegou a um montante que realmente seria inventariado, não, isso aqui seria o mínimo necessário, a gente calcula quanto seria um seguro para liberar esse patrimônio. Quanto é que os seus herdeiros precisariam de liquidez para acessar esse patrimônio? E aí, antes até de pensar no seguro ou em qualquer outro recurso, a gente questiona para o patrimonialista, será que você pode afirmar se seus filhos teriam essa disponibilidade? Porque às vezes a gente lida, Mi, com herdeiros que têm realidades financeiras diferentes. Sim. E sem se esquecer também que nós somos humanos, né? A gente até o filho, né, também está correndo ali a possibilidade de ter um divórcio e ter uma diminuição de capital em razão do divórcio. Ou você ter uma doença, uma filha que passou agora por uma gestação e diminuiu um pouco o ritmo de trabalho, uma mudança de carreira, abrir uma empresa, precisou investir capital. Então, será que o pai, o patrimonialista, pode asseverar que os seus filhos, no momento de seu falecimento, que é um momento de dor, de dificuldade, terão liquidez? Exato. Será que eles vão ter naquele momento da vida? Você tem certeza que eles vão realmente conseguir bancar esse inventário? E ainda mais, você tem certeza que todos os seus filhos terão essa condição? Porque pode ser que um tenha e o outro não. E imagina que o custo do inventário ele precisa ser necessariamente subsidiado por todos os herdeiros. Sim. E não é muito comum que um herdeiro queira assumir por todos. Sim. Então, às vezes, o filho pode até dizer, nossa, eu concordo em pagar a minha parte, mas meu irmão tem que vir com a parte dele. Então, o seguro acaba aparecendo como uma necessidade e na medida necessária do que o cliente precisa. E aí, esse seguro a gente calcula, existem seguradoras que tratam desse produto, que é um seguro vitalício, de uma maneira muito séria, muito responsável, e a gente tem uma profissional dentro do ápice, que é uma especialista nesse tema, que é nesse momento onde a gente a convida a participar dessa conversa. Sim. Inclusive, o nosso primeiro episódio do Além das Finanças foi com a Mariucci, e a gente tratou de toda essa diversidade
do que o seguro se propõe, né? Então a gente falou de todas as possibilidades, de todos os seguros hoje que o brasileiro, a brasileira tem acesso, né? E através de uma consultoria que a gente faça, ela realmente vai comprar o que precisa. Sim. Que esse é o ponto principal. E aí a gente está chegando nos nossos momentos finais já, Rafa, e eu queria... A gente sempre fala sobre garantir a vontade do nosso cliente, né? Aqui no Ápice, para quem não conhece, para quem não é nosso cliente, já fica aqui o nosso convite, né? Seja cliente do Ápice, conheça um pouco mais aqui do nosso escritório, mas a gente sempre fala que o cliente ele sabe o que ele está fazendo, todas as propostas de alocação de carteira de investimentos, de crédito, por que fazer, por que não tomar aquele crédito, se está caro, se não está. Então, a gente tem como propósito de vida garantir que a vontade do nosso cliente ela seja feita e seja respeitada. De tudo isso que a gente falou, eu queria que você trouxesse já ali o grande finale, né, que a gente tem conversado bastante nas reuniões já com os clientes, que às vezes a gente passa desapercebido ou acha que ele por si só é uma ferramenta. Eu queria que você trouxesse o tema testamento. Então, o testamento ele foi muito mal dito, mal propagado na nossa sociedade. Talvez de uma maneira não tão responsável pelos meus próprios colegas advogados. E até por ter sido tão mal feito, ele se tornou um instrumento que caiu muito em desuso. Ele ficou até desrespeitado, coitado. Mas a verdade é que o testamento ele é extremamente rico, importante, e se bem feito, ele é um instrumento extremamente eficiente. E vou te dizer o porquê. O testamento ele pode amarrar toda a vontade desse patrimonialista. Todo o planejamento que ele fez é com o testamento que a gente fecha com laço de fita. Veja que o papel ele aceita tudo, tá, Mi? Sim. A gente pode ir até o cartório e falar. E se a gente faz desse jeito, a gente está correndo o risco desse testamento ele não se sustentar juridicamente. Ser questionado, você diz, né? Naturalmente. Alguma parte que não... Fala assim, como assim? Tinha isso? Não. O grande desafio do testamento é ele se questionado, ele conseguir se sustentar. Perfeito. Então, por isso é que ele precisa ser muito bem elaborado. E assim, de maneira muito rápida, a gente tem alguns critérios que precisam ser respeitados, como, por exemplo, a capacidade mental desse patrimonialista. O evento da demência para as pessoas mais velhas é o primeiro ponto causador aqui de alguma arguição, né? Para contraditar esse testamento. Entendo. Um outro aspecto é você ver será que foi desrespeitada a legítima de algum dos herdeiros? A gente pode gozar no testamento da possibilidade de fazer uma divisão desproporcional entre os herdeiros. Esse patrimonialista, todo mundo pode, até uma informação importante, todo mundo pode usar da sua parte disponível para dar a quem quiser, inclusive a beneficiar um filho, por exemplo. Olha só que interessante. E isso não significa desrespeitar a legítima. Não. É por isso que esse cálculo... Rafa, eu vou te interromper. A legítima, para quem não é do direito, minha gente, né? O que é a legítima, minha gente? Vamos lá. A legítima nada mais é que a parte legalmente destinada a um herdeiro. Perfeito. O nosso Estado brasileiro... Lei de sucessão familiar, ou sucessão, não sei qual é o nome técnico do direito, mas é isso. Sim. Imagina que o nosso Estado ele é um Estado que ele traz uma proteção do cidadão. Ele não deu a liberdade total para que todo mundo pudesse destinar a sua herança a quem quiser que fosse. Perfeito. Ele veio e disse assim, olha, 50% você vai poder doar a quem você quiser. Mas os outros 50% precisam ser dos seus herdeiros necessários. Ou seja, para quem tem filhos, são seus filhos. Para quem é casado, seus filhos e seu cônjuge. Se você não tem filhos, vão ser os seus ascendentes. Se não tem ascendentes, os seus colaterais, os seus irmãos. Perfeito. Então, essa parte, que é a que a gente chama de legítima, que é devida aos herdeiros, ela pode ser planejada de uma maneira diferente. Se a pessoa não faz testamento, se a pessoa não faz um planejamento patrimonial, ela necessariamente vai ser dividida
igualmente entre os herdeiros. Perfeito. Mas com testamento, você pode utilizar dessa liberdade dos 50% da parte disponível para doar a quem você quiser. Então, eventualmente, isso pode ser bastante útil para alguma família. Perfeito. A depender dessas necessidades individuais. A gente tem casos que, de fato, justificam, como, por exemplo, eu tenho um caso de um pai em que a filha dele tem síndrome de Down. É uma filha de 4 anos e uma filha mais velha, né, que aqui já feita a faculdade com uma outra realidade. Perfeito. Então, imagina que esse patrimonialista ele tem um motivo para fazer uma sucessão de maneira desproporcional. Sim. Tem toda uma razão de ser que justifica. E aí, sem o julgamento, me olhando realmente para a realidade daquela família, o testamento é algo importantíssimo, porque é dessa forma que o patrimonialista vai explicar, inclusive a gente até orienta, que seja com a anuência de todos os herdeiros. Né? Então, quando se faz esse testamento, ele não pode ser uma surpresa para, de repente, aquele filho que se sentiu preterido descubra. Isso é que normalmente causa o desconforto. Sim. Mas quando as situações elas são feitas de maneira esclarecida, de maneira transparente, a aderência ela é muito maior. De um outro aspecto que a gente também faz é a gravação de vídeo, para poder fazer com que o patrimonialista também explique os motivos pelos quais, né, ele fez essa forma de testamento. Perfeito. Mas de forma breve, né? De forma breve. Ou seja, gente, é necessário, não fujam, não tenham medo de conversar. E para quem é nosso cliente, quem não é, eu faço o convite. Desmistifiquem, tirem isso da cabeça que tem que ser segredo. Não tem que ser segredo, é você com a sua verdade. Eu sempre digo que a gente é igual ao padre, né? A gente que sabe de todos ali os segredos dos clientes. Então eu faço o convite, quem ainda não sentou à mesa com o seu assessor, com a sua assessora aqui do Ápice, né, para ter essa conversa sobre um bom planejamento. E isso não significa que você tenha que ter dinheiro investido conosco. Você pode ter patrimônio que não seja dinheiro e que você precise falar sobre esse assunto. Né? Você pode ter tido um filho de um primeiro relacionamento ou de algo que aconteceu na sua vida, mas que ele está ali presente. Então aqui eu faço o convite, não tenham medo de falar sobre isso. Somos aqui um time de especialistas multidisciplinar e a gente está aqui sem julgamento para te atender e para trazer a eficiência tributária, né, para que você entenda e que principalmente para que a sua vontade seja feita e que você saiba que a gente vai garantir que a sua vontade seja feita. Rafa, eu quero que você diga aqui para a nossa audiência suas palavras finais e já agradecendo a você pelo seu tempo, pela sua estadia aqui em Fortaleza. Que recado você dá para a nossa audiência? Não, primeiro te agradecer por essa oportunidade. Acho que a gente teve uma semana muito produtiva de reuniões, de construção, de trabalho de fato em equipe. Talvez esse seja um grande valor assim, de estar dentro do Ápice, a gente ter a possibilidade de lidar, vocês têm a confiança, né, os assessores dos clientes. Então, da gente estar nesse momento de vida tão importante, né, do planejamento, tem famílias com realidades diferentes, a gente até pensar em como crescer esse patrimônio de uma maneira organizada. Sim. A sucessão ela pode ser planejada até na própria constituição, né, do patrimônio. Então, a gente tem realidades bem diferentes, mas para mim é muito prazeroso fazer, de fato, diferença, agregar na vida do cliente. Eu acho que a cada reunião também há um grande aprendizado. Aprender com a vida daquela família, de como eles lidaram com as dificuldades. A gente sempre cresce como ser humano, né? A cada reunião. Verdade. Mia, eu posso te dizer que para mim tem sido um grande prazer fazer parte desse momento. Acho que o cliente, quando está dentro do Ápice, ele tem esse olhar de fato 360 e ele perceber que fazer o planejamento com a gente é ter a segurança de que não só a gente vai planejar, como a gente vai estar presente na execução desse planejamento. E é por isso que a gente tem contas onde está o avô, está a filha, está a neta, e a gente consegue, de fato, cuidar de toda essa família. Atendendo a todas as gerações, né? Que a gente faz isso aqui no Ápice com muito amor e carinho e muito zelo e muito cuidado. Rafa, muito obrigada por você participar. Mais uma mulher incrível e maravilhosa a participar do Além das Finanças, que é o nosso podcast aqui no ApiceCast. Não perca, assista aos programas que já foram feitos, tá? No nosso Spotify,
Apsicast no nosso canal do YouTube. Procure por nós, Além das Finanças, e até o nosso próximo episódio. Muito obrigada.